Queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria, mais uma vez, chegando até você para trazer o devocional deste dia, seguindo a série que estamos tratando sobre a temática Por que sofremos? Vários aspectos e vários pensamentos têm sido compartilhados, reflexões bíblicas, para analisarmos várias questões que abordam o sofrimento. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Quero agradecer a você pelas suas orações e dizer que preciso muito delas. Eu sou muito grato a você que reserva um horário dentro do seu tempo e me inclui nas suas orações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado pelas orações, pela igreja, pela obra do Senhor, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, irmãos e irmãs que estão servindo ao Senhor com alegria. Deus te abençoe, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe que trabalha conosco, que se dedica com muito amor para levar até você esta mensagem, esta palavra. Que Deus esteja fortalecendo seus corações em Cristo Jesus. Hoje eu vou falar sobre minha fraqueza, minha fortaleza. Essa polarização entre a fraqueza e a força e como, no meio desta construção desses dois extremos, nós nos movimentamos, nós nos comportamos e precisamos aprender sobre elas, tá bom? Vou ler para você 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Então ele me disse, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você já deve ter ouvido esse texto bíblico, né? 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. É uma sensação muito interessante quando você passa a refletir sobre a existência da fraqueza dentro de você. Ninguém é perfeito. Ninguém está pleno na sua totalidade. Ninguém é inteiro por completo. Sempre falta alguma coisa. Apesar de a gente saber que o extremo de uma fraqueza, o extremo de uma força, ela é mediada pelo equilíbrio e todos nós queremos ter uma postura de equilíbrio, todos nós gostamos de alimentar a postura do equilíbrio e deve sim ser alimentada. É importante buscar o equilíbrio. Aliás, a palavra de sabedoria que todo dia nós compartilhamos com vocês é para exatamente buscarmos esse ponto, essa balança, esse pêndulo que nos coloca numa posição equilibrada. Assim como você percebe aquele equilibrista que atravessa de um ponto ao outro por um cabo de aço e ele se movimenta, ora tem que fazer uma força para a esquerda, ora para a direita, para tentar controlar ali os impulsos que são gerados pelo movimento do andar, pelo vento que bate, pelas reações externas, e ele procura andar ali dentro de uma linha diretiva, se equilibrando, literalmente se equilibrando. Nós estamos como esse equilibrista que passa de um ponto para outro. Nós estamos transitando entre nossas fraquezas e nossas fortalezas. Todos nós buscamos esse equilíbrio. Isso é o ideal. Agora, você sabe também que é quase impossível é raro, é muito difícil você encontrar pessoas que encontraram, vamos dizer assim, um domínio próprio em temperança em todas as áreas da sua vida. Às vezes você tem alguém que consegue manter um equilíbrio na sua área profissional, mas não consegue na sua área familiar. Você tem gente que consegue manter um equilíbrio bom na área familiar, mas não consegue na convivência na igreja.
Às vezes tem pessoas que convivem muito bem e mantêm uma postura equilibrada dentro do ambiente da igreja, mas a nível de sociedade geral não conseguem manter uma postura de equilíbrio. Estamos encontrando com raridade porque é realmente complexo, é realmente difícil alguém que consiga manter sempre o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Mas não por isso, não é porque é complexo, não é porque é difícil, não é porque é desafiador, que simplesmente você tem que jogar a toalha e dizer, pronto, então não tenho que fazer nada. Não, não é assim. Até porque a nossa capacidade de aprendizagem, a habilidade que Deus nos deu de entendimento, de projeção, de compreensão das coisas, a capacidade que Deus nos deu de criar, de realizar, tudo isso que são habilidades dadas por Deus ao ser humano, elas nos possibilitam implantar melhorias onde nós temos debilidades. Elas nos ajudam em áreas em que você não está dentro de um nível de equilíbrio, você poder alcançar esse nível de equilíbrio. E tudo isso passa por um processo, claro, tem uma caminhada para isso acontecer. E primeiro é você reconhecer as áreas em que você tem maior debilidade. Passa por esse reconhecimento. Se você não se reconhece, se você não se vê, se você não se enxerga dentro das suas fraquezas, você naturalmente não conseguirá manter o equilíbrio em relação às suas fortalezas. Porque o equilíbrio é mantido considerando as duas coisas. Se você tem alguém que só olha para as fraquezas, essa pessoa vai ter uma atitude de se subestimar. Sempre estará numa atitude depressiva, reativa, nunca se percebe com os dons e talentos que tem, não percebe o potencial que carrega, sempre numa postura mais vitimal, porque olha mais para as fraquezas. Se você tiver alguém que só olha para as fortalezas, só para aquilo que tem de bom, aquilo que é sucesso em sua vida, aquilo que ele conseguiu êxito, aí você vai ter alguém hiperestimado, com uma tendência para uma prepotência, para uma arrogância, e muitas vezes de desconsiderar o outro e de não perceber o outro como alguém que precisa ser incluído dentro da relação humana ou da relação da sua própria vida. Ou seja, o extremo ele é perigoso. Todo extremo ele traz um prejuízo. Sal demais é ruim, sal de menos não dá sabor. Luz demais cega. Luz de menos também cega. Quer dizer, os extremos são perigosos. Sua fraqueza, sua fortaleza, buscar o caminho do equilíbrio nesse meio termo é um desafio, mesmo que nem todos nós acabemos, vamos dizer assim, buscando esse equilíbrio. Muitos preferem se entregar às ações e reações da vida, se tornando levado pelas correntezas das emoções. E assim não assumindo uma postura mais proativa, mais construtiva, mais incisiva, mais propositiva da vida, e sim uma postura mais reativa. Extremos, ou seja, esquerda ou direita, porta larga, porta estreita, céu, inferno, esses extremos somente nas verdades espirituais. Quando se trata da questão do ser humano, do indivíduo, da sua compreensão do seu ser, de quem ele é, aí você tem que buscar o meio termo. O meio termo é um caminho de equilíbrio, de maturidade e de sabedoria. Nem tanto para o mar, nem tanto para a praia. A posição de extremo, ou com Deus ou sem Deus, ou céu ou inferno, essa posição, ela sim, é uma verdade espiritual, é uma questão espiritual da vida eterna. Aí é outro assunto, é outro tema. Nesse sentido, não tem meio termo. Se você fala na espiritualidade de uma pessoa e ela não sabe o que é, ela não sabe quem é, ela não tem postura de decisão sobre a sua fé, ela é morna. A Bíblia diz que isso é rejeitado, ou é quente ou é frio, ou está com Deus ou está sem Deus. Nessa questão. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você, quem é você. E você é composto com fraquezas e com fortalezas. A postura de esquerda-direita
a postura de ir para um caminho ou para outro caminho, essas posturas e decisões ou para um lado ou para o outro, essas posturas, quando vêm na questão espiritual, elas são muito incisivas, elas são muito claras, e não estou discutindo isso. Eu estou discutindo você, um ser humano que tem na sua essência fraquezas, e você tem que aprender a tratar com suas fraquezas. Senão você não vai encontrar equilíbrio. Se você negar a existência das fraquezas, não fará de você uma pessoa melhor. Se você simplesmente fizer de conta, se você simplesmente abdicar da sua consciência, daquilo que você não é bom, daquilo que você não consegue fazer, daquilo que você tem que trabalhar dentro de você, você não vai trabalhar se você não tiver consciência disso. Você não vai encarar uma coisa que você tem que corrigir dentro de você se você não reconhece que é um ato falho, que é um erro, que é algo que não está bom, que não está legal dentro de você. Quando a gente conhece os temperamentos, a gente acaba vendo tantos aspectos positivos do temperamento, como também aspectos desagregadores. Todo temperamento, seja o sanguíneo, seja colérico, fleumático, melancólico, se você olhar um pouquinho para os temperamentos, ajuda até, é uma forma muito simplista até de olhar para si mesmo, mas é uma forma inicial de você começar a olhar para dentro de você e perceber que todo temperamento tem extremas ações, positivas ações, construtivas ações, catalisadoras, fortalecedoras, como também tem coisas que você tem que conter, tem que melhorar. Se você pegar um temperamento sanguíneo que gosta muito de falar, gosta muito de se expressar, à medida que a pessoa vai amadurecendo, vai percebendo que também tem hora que tem que se calar, tem hora que tem que se controlar. Se você pega o contrário de um temperamento sanguíneo, que seria um temperamento melancólico, que costuma mais se retrair, é mais reservado, também vai descobrir que essa pessoa vai ter que melhorar, vai ter que investir no seu aspecto de comunicação com o seu meio e a interação com as outras pessoas. Se você olhar para um fleumático que normalmente tem uma visão bem analítica das coisas, detalhista, às vezes até crítico em cima de algumas questões, irônico em outras, vai ter que se contrapor a uma questão de um colérico, que normalmente são pessoas decisivas e pessoas que agem, que se comportam extremamente ativos naquilo que se propõe para fazer. O colérico vai ter que moderar algumas coisas. O fleumático vai ter também que relevar outras. Cada temperamento, cada pessoa tem seus pontos de fraquezas e seus pontos de fortaleza. Você pode começar aceitando que você não é perfeito. Você pode começar aceitando que tem limitações e que tem que aprender a conviver com essas limitações, se colocando diante do Senhor, colocando-se diante de Deus, que tem o poder transformador de nos ajudar nas nossas fraquezas. Paulo, inspirado por Deus, escreve um texto lindo como esse em 2 Coríntios, onde nos diz de maneira muito clara que o poder de Deus se aperfeiçoa nesse cenário de debilidade que existe dentro de nós. E se você quer ver o poder de Deus agindo na sua vida e lhe ajudando e lhe fortalecendo, você tem que reconhecer, você tem essa dificuldade. De repente você é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para se irar. E quantos problemas você não gerou para a sua vida porque você é pavio curto, porque você é irado o tempo todo. De repente você se tornou alguém que é crítico, azedo, sempre derrubando alguém com as palavras, sempre apontando o erro nos outros. E essa criticidade, que por um lado pode ser utilizada de maneira construtiva, acaba sendo utilizada de maneira destrutiva e se torna uma fraqueza no seu coração. Você, que muitas vezes se escondeu na caverna porque achou que não tem ninguém melhor do que você, porque achou que, de repente, você é menos do que os outros, porque se diminuiu e se escondeu num temperamento mais retraído e encheu o seu coração de muitas ideias equivocadas sobre si mesmo e não percebeu que com seu temperamento melancólico, essa sensibilidade, essa visão de conexão, de apoio, de ajuda, você tem um potencial incrível para fazer coisas extraordinárias. Não sei, cada um tem sua questão. Mas o ponto de hoje é
é que quando eu compreendo as minhas fraquezas, eu consigo gerar o contraponto para manter o meu equilíbrio. Porque se você só vê suas fortalezas, apesar da sua fortaleza ser aquilo que vai lhe impulsionar para seguir adiante, é importante você saber quais são suas fortalezas, quais são as áreas que você pode, que você tem condições de fazer, as habilidades e competências que você possui. Isso é maravilhoso, isso é de Deus. Foi Deus que te fez com essas características lindas, maravilhosas. Você precisa dessas fortalezas para lhe puxar, para você seguir, para você caminhar. Mas você também precisa reconhecer as suas debilidades para poder você manter um ponto de equilíbrio. Essa é a busca que nós temos. A busca do equilíbrio. Esse é o teu desafio de hoje. Você quer diminuir possibilidades de sofrimento? Você quer evitar sofrimentos? Tem sofrimentos que você não precisaria passar por eles. Tem sofrimentos que são além da sua ação, estão além de você, estão além de suas decisões. Existem sofrimentos que passamos que não são originados especificamente por aquilo que você fez ou deixou de fazer. São infortúnios, são coisas que acontecem de maneira geral, são sofrimentos que vêm na nossa vida que a gente nem esperava e aconteceu. Mas tem muitos sofrimentos que nós passamos que nós poderíamos evitar. Nós poderíamos evitar se nos conhecêssemos melhor. Autoconhecimento, olhar para dentro de você, sondar e se perceber. E eu vou dizer uma coisa que eu já disse em outras oportunidades, não custa lembrar de novo aqui. 80% das pessoas não param para se conhecer. Então, como é que você vai conseguir implantar as melhorias que você precisa? Como é que você vai conseguir diminuir os problemas que acontecem com você se você não para refletir sobre quem é você? Você pode evitar sofrimentos na hora que você se conhece. Quanto mais você se conhecer quem você é, conhecer que foi chamado por Deus, que tem vocação, que tem, acima de tudo, direção de Deus para a sua vida, que tem fundamentos reais para lhe abastecer, para lhe fortalecer. Conhecer quem é você. Será que você se tornou alguém acostumado a se considerar merecedor das coisas em termos espirituais? Que você é bom o suficiente, então, se você é bom o suficiente, você cumpre todas as tarefas espirituais, então você não tem fraquezas, você não tem erros? Será que você entrou por essa linha de pensamento? Você tem que parar para pensar quem é você. Se você é esse tipo de pessoa que não para ver o que tem que melhorar em você. Ou você é aquele tipo de pessoa que só vê os seus erros. Você mesmo só enxerga as suas falhas. E se considera a pior das criaturas no aspecto de não conseguir ver as coisas boas que Deus te deu. Quem é você? Você é alguém inconstante? Que não consegue continuar os projetos que começa? Ou você é alguém determinado? Você é alguém que fica no muro das lamentações? Ou você é alguém que aprende a renunciar? Quem é você? Eu não sei. São questões para você ir pensando. Que tipo de pessoa que você é? Que tipo de pai? Que tipo de filho? Como é que você se comporta? Você é um marido que de fato compreende as Escrituras e cumpre as Escrituras? Ou você simplesmente rejeita as Escrituras? Você é uma esposa que compreende a verdade de Deus, ou você não quer saber da verdade de Deus se ela te confrontar? Se ela te apontar alguma coisa que você tem que mudar? Você é alguém que para ouvir, ou você só gosta de falar? Você é alguém que tem humildade no coração, ou tem arrogância dentro da alma? Quem é você? Autoconhecimento. Quais são as características que lhe definem? Se você fosse definido por uma palavra, que palavra definiria você? Se eu te perguntasse agora, fulano de tal, quem é você? Uma palavra, que palavra você diria? Como você se autoavaliaria? A maioria agora está pensando, o reloginho está virando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o reloginho vira porque muitos de nós não paramos para pensar sobre isso. Quando eu faço alguns exercícios com meus alunos, em algumas aulas que eu dou, em alguns cursos que eu ministro, e eu vou fazendo os exercícios de autoconhecimento com o pessoal, sabe o que eu encontro? Na hora que eu digo assim, me aponte 3 características suas. 3 características que você considera
positivas, construtivas no seu comportamento, naquilo que você faz. Tem gente que, demora. E eu digo para eles o que eu vou dizer para vocês. O tempo que você demora para se auto-identificar é exatamente o tempo que revela o quanto você não parou para pensar quem é você, ou seja, o quanto você não se conhece. E essa falta de conhecimento sobre você próprio lhe limita e acaba trazendo a você situações de sofrimento que você poderia evitar se você se conhecesse. Se você sabe que não pode ver determinada coisa, que você já reage de maneira impulsiva, agressiva, você evita aquela situação. Se você sabe que você tem dificuldade de tratar com determinadas demandas, com determinados trabalhos, tem gente que se você colocar para recepção de alguma atividade, de algum evento, de alguma programação, ele tem dificuldade na comunicação com as pessoas e pode transmitir uma mensagem de arrogância, de prepotência, quando na verdade é apenas uma pessoa mais retraída. Não é que está sendo arrogante. Mas se você se conhece, você sabe, eu não me sinto à vontade nessa linha de frente, mas eu me sinto à vontade aqui, no backstage. Eu me sinto à vontade aqui no bastidor. Eu me sinto à vontade em fazer esse outro trabalho aqui. Tem gente que se você colocar para falar num público grande, ele trava. Simplesmente trava. Mas se você colocar para falar no olho, no cara a cara, no individual, é extraordinário. Se solta e consegue falar tudo o que quer dizer. Porque cada pessoa tem suas características. Porque cada pessoa possui as suas características. E esse autoconhecimento vai te ajudar aonde você tem que trabalhar, aonde você tem que reforçar, aonde não está legal. Tem gente que é muito rancorosa. Ah, meu Deus do céu. Ou quando você se torna uma pessoa que se acostumou a alimentar o rancor, você acaba vivendo disso. Você vive de ideias de perseguição, ideias de vitimação, ideias de coitadismo e se acostumou a viver com isso. E acaba sofrendo e causando sofrimento para outras pessoas também. Por isso hoje a palavra para você, sua fraqueza, sua fortaleza, é exatamente o seu ponto de debilidade que faz o contraponto para aquilo que você tem de bom. E nisso você encontra o caminho do equilíbrio, mesmo que não sejamos perfeitos. Mesmo que tenhamos as nossas imperfeições, mas caminhar em busca do equilíbrio é uma boa saída. Reconhecer o que você tem que melhorar é uma excelente atitude. Ter humildade e ver, eu tenho dificuldade com isso. Você tem que ser corajoso para dizer, eu tenho dificuldade com isso. Às vezes nessa cultura de imagem, nessa pirotecnia de espetáculos, nessa cultura de transmitir uma ideia de, às vezes, de coisas que você não é, você tem dificuldade em reconhecer suas falhas. E o pior, as próprias pessoas também têm dificuldade em ver as falhas em você. E quando as pessoas olham para a sua falha, muitas vezes é projetando suas próprias falhas. E quando não, escondendo as suas falhas para apontar a tua falha. Você viu como é complexo isso? Como tem tantas coisas para ser observadas. Reconheça suas fraquezas. Confesse, se arrependa, deixe-as. Invista numa postura de mudança, permita. Olha, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Permita que Jesus trabalhe por meio do seu Espírito Santo. Ele trabalha na tua vida, te regenerando, te transformando, mudando. Olha, Deus tem essa capacidade de, nesse cenário de nossas fraquezas, o poder dele agir. O poder de Deus agindo exatamente naquilo que, muitas das vezes, eu tenho até vergonha por ser uma fragilidade. Eu tenho até receio por ser algo que eu vejo que não está 100% em mim. E você vai descobrir, ninguém está 100%. Eu costumo dizer que se você for brincar de encontrar defeitos uns nos outros, pode ter certeza, você vai encontrar defeitos uns dos outros. Agora, ao mesmo tempo que isso acontece, nós não nos acomodamos com essa situação. Você entende isso? Porque à luz da palavra de Deus, a gente vai recebendo do Senhor a força, o poder dele vai agindo em nossas vidas, nos transformando.
nos ajudando a melhorar. Quem mentia, deixava de mentir. Quem agia com uma atitude equivocada, passa a ter uma mudança de comportamento, porque o Espírito Santo de Deus, ele age no nosso temperamento. Quando o Espírito Santo de Deus atua no nosso temperamento, é tirando os excessos. Não é que o Espírito Santo ele vai mudar o teu temperamento. Você continua, você que é sanguíneo. Você que é melancólico, você que é fleumático, assim vai. Colérico. Mas não é nesse sentido. Quando o Espírito Santo vem e vai atuar na tua fraqueza pelo poder de Deus, ele vai te ajudar a fazer a medida de compensação daquilo que está em excesso, daquilo que está indo demais, daquilo que está fluindo numa direção errada. Aí o Espírito Santo vem e te ajuda a fazer essa ponderação. Por isso que Paulo dizia, eu, nas minhas fraquezas, as minhas injúrias que eu passei, irmão, é muito ruim quando você é injuriado, quando diz uma coisa que você não é. Não é verdade? Quem aqui já não passou por uma situação dessa? De você ser rotulado uma coisa que você não é. É muito ruim, pelo amor de Deus. Quando a pessoa não te conhece e simplesmente rotula você, é muito desagradável, fere, machuca, incomoda. Claro que sim. Mas é aí que nesse momento dessas injúrias, olha o que ele diz, ele fala de várias categorias aqui, ele fala de fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Por amor de Cristo, eu levo em consideração o reino de Deus, eu levo em consideração as verdades de Deus, eu levo em consideração o que a palavra de Deus me diz. Vou olhando para tudo isso, não só no aspecto da minha dor, do meu sofrimento, mas eu amplio a lente. Eu olho em diversos aspectos, por diferentes ângulos. E quando eu olho dentro da lente bíblica da palavra do Senhor, eu passo a perceber, eu passo a compreender a forma como Deus quer usar aquela situação para abençoar a minha vida, para moldar o meu caráter, para gerar uma oportunidade, para trabalhar em alguma questão que eu não percebi. Por isso que se você está passando por momentos em que as suas fraquezas estão em evidência, olha o que Paulo diz, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Esse ponto é essencial. Eu reconheço, se você, pastor, eu tenho um problema muito sério nisso aqui, eu não sei fazer isso, eu não sou bom nisso, eu tenho dificuldade. Você tem um coração que é cobiçoso, invejoso, irado, você tem uma atitude que é arrogante, é prepotente. Reconhecer o que você tem é a primeira atitude. É a primeira coisa que você tem que fazer. Reconheça suas fraquezas. Porque nesta fraqueza é onde Deus vai atuar, vai te ajudar, vai te trabalhar. Abra o coração. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Confesse, se arrependa. Sempre olhe nessa perspectiva. As falhas fazem parte. As falhas mudam de pessoa para pessoa. Cada um tem as suas, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Eu não posso colocar todo mundo numa vala comum. Eu não posso entender que as situações são idênticas. As situações podem ter similaridades, mas elas não são idênticas, porque cada pessoa é única. Cada pessoa é um ser único. E como tal, tem várias questões afetando, interagindo, tem várias questões trabalhando no seu coração. Repreendemos o pecado, repreendemos o erro, sim. Não somos coniventes com aquilo que não agrada ao Senhor. É verdade, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas ao olhar para o ser humano, olhar para a vida dele, eu olho para ele, percebendo que na fraqueza dele há um potencial incrível de ali ser gerado uma fortaleza por meio do Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas debilidades. Deus te abençoe no dia de hoje. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Na sua fraqueza, Deus pode operar. Amém? Na tua fraqueza, Deus pode operar. Abra seu coração. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Tenha humildade. Confesse seu pecado e deixe. Confesse aquilo que não agrada ao Senhor e deixe. Abra o coração para Deus. É muito bom ser corrigido pelo Senhor, porque Deus corrige aquele que ama. Então, se nas suas fraquezas Deus está corrigindo você, está tratando com você, glória a Deus por isso. Se nas suas debilidades você teve humildade para identificá-las e reconhecê-las, parabéns, porque você abriu um caminho para o poder de Deus se manifestar e se aperfeiçoar em você.
o poder de Deus vai agir na sua vida. Eu creio dessa maneira. E nisto nós somos mais do que vencedores. É uma perspectiva diferente sobre o próprio sofrimento. Não encarando a debilidade como o fim de tudo. Não encarando a minha fraqueza como o fim de tudo, mas sim como uma oportunidade do agir de Deus. É nesse cenário que Deus vai agir na minha vida. Abra seu coração para o Senhor. O sofrimento que você pode estar passando pode ser fruto de suas fraquezas. Se você é um mentiroso, se você é um invejoso, se você é um cobiçoso, se você age de maneira arrogante, prepotente, estou citando coisas assim de maneira gerais. Se você é leviano, se você é lascivo, tudo que você está agindo de maneira equivocada vai te gerar um sofrimento. E Deus está te dizendo, pois você que tem essa atitude errada, que tem essa fraqueza, que tem essa debilidade, que tem esse ponto de fragilidade, é aí onde o poder de Deus ele se aperfeiçoa, ele age. Onde você está limitado, a graça de Deus vem, te abraça, te acolhe e te levanta, e te ergue, e te ajuda a enfrentar o que você tem que enfrentar. Melhore, abra sempre o coração para melhorar. Nas suas fraquezas, Deus vai operar. E eu deixo para você, o Pai continua de braços abertos, mãos estendidas, e sempre com um convite amável no olhar. Vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a tua fraqueza te faz mal e você se sente culpado, se você se sente pesado pela sua fraqueza, se lembre que é aí onde Deus vai te ajudar. Abra o coração para você melhorar e poder vencer essa debilidade em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado por este dia. Obrigado por nos ensinar sobre nossas fraquezas, como elas são oportunidades para o teu agir. Obrigado por sabermos que não somos perfeitos, mas também não estamos acomodados em nossos pecados, mas estamos desejosos do teu agir em nossa vida para nos ajudar a vencer sofrimentos gerados pelos nossos erros e debilidades. Nos abençoa, guarda-nos de todo mal, sê conosco, Senhor, e que possamos descansar nos teus braços, confiar em ti, nos derramarmos com humildade diante de ti, sabendo que tu nos ajudas. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo programa. Pai do Senhor. Deus te abençoe.